É, meus amigos, finalmente, o lançamento que todos estavam esperando. Depois de um ano de desenvolvimento, mapas sendo vazados, mais de 10 vídeos do Perso falando das notícias do jogo. Tamo junto, Perso. Todo mundo com um hype imenso querendo jogar logo esse jogo que parecia que nunca ia lançar, cara. Mas sim, a STDX lançado oficialmente pra galera. E com mais de 200 mil jogadores jogando no lançamento do jogo. Doideira, fi. E até a data da gravação desse vídeo, ele ainda tá sustentando esses 200k aí, mano. Os caras gostam mesmo de um Tower Defense, isso é louco. E, aliás, eu abri live quando ele lançou pra jogar com vocês, pra testar e ter as primeiras impressões do jogo ali. Ah, lá, dá pra juntar, ó. Ai, que foda. Os caras até ficou me carregando nas fases lá, porque eu só tava com boneco de noob. Valeu aí, pessoal, que me carregou. Mas agora o pai tá potente, fi. Toma. Só que, depois de testar ele bem, jogando todos os story modes, fazendo as challenges, pegando e evoluindo alguns personagens do jogo, eu percebi alguns pontos tanto positivos quanto negativos relacionados ao jogo em si. E que eu acho que merecem ser falados aqui no vídeo. Como, por exemplo, o tigrinho que os caras adicionou no jogo, que não soltou uma vez a cartinha pra mim. Uma vez. Então, nesse vídeo, bora dar uma analisada nesse nosso tão querido joguinho que lançou e descobrir se ele tá com essa peita toda aí mesmo, pra justificar esse tanto de jogadores. Então, se você gostar do vídeo, não se esquece, deixa um like, hype o vídeo aí pra me ajudar, aqueles papos de youtuber que vocês já estão ligados. E agora, sem mais enrolação, bora pra uma análise sincera do novo All Star Tower Defense X. Pra começar, podemos falar sobre o elefante na sala aqui? E aumenta esse elefante aí. Uma das coisas que eu tava esperando do jogo, já que é basicamente um remake do jogo antigo, é eles modernizarem o jogo, assim dizendo. Tanto a gameplay, o design, as mecânicas. Mas vamos começar falando sobre o design aqui primeiro. Que o primeiro ponto é, o que caralhos eles fizeram com a HUD, cara? Ou não fizeram, né? Porque quando eles anunciaram que iam fazer uma STD2, eu achei que eles iam refazer tudo mesmo, né? Pra ficar muito melhor do que o antigo, em todos os aspectos. Porque o antigo tava só o pó da rabiola, cê é louco. Só que em questão de HUD, cara, não mudou muito. Os caras só pegou a do STD antigo, adicionaram uns frufru e pronto. A STDX. E é uma questão de comparação também, eu diria. Compara com os outros Tower Defenses daqui do Roblox. Como, por exemplo, o Anime Vanguards, que na minha visão passa uma sensação de HUD moderno, sim. Assim como o Anime Last Stand também, que mudou, adicionaram os QOL pro jogo, e agora também se modernizou nesse sentido. Mas aí tu pega a do STDX e cadê a mudança? O que aconteceu? Se pá, os caras achou que ninguém ia ligar e nem se importaram muito com isso. Só adicionando umas coisas aqui e ali. O que ainda tá com um aspecto de antigo, cara. É inegável, mano. Fica até parecendo que eles tiveram uma certa preguiça em fazer uma coisa melhor, sabe? Tipo, mano, os caras gostavam da HUD do STD antigo, então não vamos mexer muito não. Mesmo que o nosso jogo tenha lançado em 2021 e faz um tempo do caralho isso, né? Certamente seria muito melhor a gente fazer algo mais bem feito e moderno pra agradar mais o pessoal de hoje. Mas não, acho que tá de boa assim, já tá podendo lançar. E eu não diria também que tá agoniante de ruim a HUD também não, cara. Longe disso, na real. O ponto aqui é mais na ideia de que foi um ano de desenvolvimento, cara. Os caras melhorar tudo possível a respeito do jogo. E uma das paradas primordiais da beleza de um jogo é o design da HUD, cara. Nisso eu acho que eles pecaram um pouco. Na minha visão, eles poderiam ter realmente trabalhado mais nessa parada aí. E não é como se eles não tivessem exemplos a se inspirar. Só olhar os concorrentes aí, mano. Mas enfim, né? Eu não posso só ficar criticando também. Uma das coisas que eles certamente acertaram são os personagens, cara. Que não ficou a desejar não, hein? Em questão de modelo dos personagens, todos ficaram insanos. Seja de 3 estrelas a 5 estrelas. Dá pra ver que os caras deu uma atenção máxima pra todos os bonecos ali, independente da raridade. O que é um ponto muito positivo, né? Mas tem uma coisa que eu, aliás, falei em live, e que na real é em questão dos ataques dos personagens, na verdade, que de primeira impressão eu achei sim bom, porém muito simples, sabe? Sem muito efeito e brilho, que eu senti uma falta ali na hora. Só que um amigo meu me fez olhar de uma outra forma essa parada, dizendo que, às vezes, o simples é melhor do que o exagerado. E eu concordo com isso, na real, parando pra pensar. Se você for analisar em praticamente todos os Tower Defenses daqui do Roblox, mas principalmente no Anime Vanguards, que é mestre nisso, eles sempre adicionam aqueles VFX exagerados, sabe? Cheio de efeitos e brilhos sem sentido na tela. E me obrigava sempre a desativar isso, cara, porque era impossível jogar assim, na moral. Meu PC não tancava. E olha que meu PC não é tão ruim assim. E às vezes eu só queria ficar vendo os ataques dos personagens, mano. Porque é mó da hora ver eles realmente batendo nos bichos ali, não só olhando pra eles. E realmente, nesse jogo eu nem preciso tirar as VFX, porque os ataques em si são simples, porém bem feitos, sabe? De uma forma que não ficam poluindo a minha tela. Eu posso ficar olhando de boa todos os ataques dos meus bonecos sem ter o risco de explodir meu PC completamente. E tem uma rapaziada que prefere os ataques com mais brilhos exagerados pra dizer que tá bem feito. Porém, eu acho que não é assim necessariamente. Pra mim tá na medida certa, eu diria. Agora, tem uma coisa que eu fiquei sem entender de verdade, mano, em relação aos personagens, que eu não sei se é impressão minha, mas por que caralhos tem tanto personagem aéreo nesse jogo, mano? E tem uns que não tem nem sentido. Tipo o Luffy, mano. Por que o Luffy é um personagem aéreo, meu irmão? Ele não voa. E olha isso. A
Adivinhem qual desses dois aí é o aéreo. Que de um lado temos o Mihawk de One Piece, um personagem que eu não sei se vocês sabem, mas ele não voa. E do outro temos a Star de Fate, que ela literalmente flutua. Eu vou dar 0.1 segundos pra vocês adivinharem quem é o aéreo desses dois aí. Sim, se você falou Mihawk, você acertou. Não faz sentido nenhum, meu Deus. Mas em questão de personagens, eu só tenho isso a reclamar na real. Porque de resto, os caras fez um bom trabalho sim, sem dúvida. Talvez eu só esteja sendo chato mesmo em alguns pontos. Outra parada que é se comentar no quesito design são os mapas, cara. Que antes de lançar o jogo, já tava rolando os vazamentos aqui e ali de lobby, das fases. E olhando os vazamentos, parecia tá mesmo muito da hora. Só que depois que eu testei mesmo, que eu realmente vi que os caras não tava pra brincadeira. Como por exemplo o mapa de One Piece lá, inspirado no arco de Egghead, se não me engano. Do Naruto, que é na Vila da Folha. De Bleach, que é lá no castelo de Yojimbo. Eu achei todos muito da hora, na moral. E uma parada que realmente me faz gostar mais ainda de um jogo são os mapas bem feitos. E que transpareça isso neles também, né? O que não ficou a desejar aqui. Porém, eu só tenho uma pequena crítica a fazer a respeito desses mapas. Na verdade, foi só um incômodozinho que eu senti jogando neles. Que é, mano, adicionem mais lugares pra botar boneco aéreo, cara. Pelo amor de Deus. Não aguento mais ter que ficar espremendo meus bonecos nos lugares, fazendo hipotenusa dos catetos pra botar eles, cara. Por favor, Fruit, me ouça. Que nem o mapa do Goku lá, que é totalmente escasso de lugares pra colocar os bonecos aéreos. Tipo, olha onde dá pra botar os bonecos, mano. Como que eu vou ficar colocando eles nessa muretinha aí, mano? Me explica, Fruit, por favor. Mas isso não é bem um ponto também a se criticar. É só eles adicionarem mais lugares, né? Não é tão difícil, na real. E tirando isso, os caras cozinhou nos mapas, sim. Os caras cozinhou. Então minha nota final pro design é... de 10. Agora gameplay. Uma parada que eu sabia que eles iam adicionar e que na minha primeira partida eu entrei e já vi que tinha ali, bem na direitinha, é o sistema de 2x e 3x de velocidade. Tinha que ter, né? E pra você que não sabe o que é isso, é uma parada que geralmente os Tower Defenses adicionam pra aumentar a velocidade dos inimigos e consequentemente terminar as fases mais rápido. E que geralmente você sempre tem o 1x e 2x. Só que o 3x você tem que comprar uma Game Pass. Claro, né? Isso eu acho que é um ponto negativo, cara. Deixa eu tentar explicar. Eu tenho uma visão de que esse sistema de 3x com Game Pass é único e exclusivamente pra farmar dinheiro no jogo, de um jeito meio desnecessário, eu diria. Porque pensa comigo, imagina que uma fase tem 10 minutos de duração e comprando 3x você reduz ela pra 2 minutos, por exemplo. Não seria mais fácil, ao invés de ter que comprar uma Game Pass de 3x, os caras só faziam a fase simplesmente só ter 2 minutos de duração desde o começo? Uou, será que eu sou um Sherlock Holmes aqui? Nem no anime Vanguards, por exemplo, que eles diziam fazer as fases serem mais rápidas em si, pra não precisarem adicionar um 3x no jogo. Mas aí depois veio aquela fase de Dandadan, veio aquela fase do Sung, aí os caras tocou foda-se, na real. Mas vocês entenderam a ideia, né? Pra mim é só mais um jeitinho de farmar uma Game Pass ali do pessoal. Que nem essa animação do personagem chegando depois que você coloca ele no mapa. Que na ideia em si é boa, mas não é tão bem executada na minha visão. E no final vira também só mais um jeito dos donos fazerem uma grana. Por dois fatores simples. O primeiro é que tem um delay do boneco pra começar a atacar os inimigos. Que enquanto ele tá nessa animação, ele não ataca. E às vezes isso atrapalhava a gameplay em algumas ocasiões. Pelo menos pra mim, né? Porque tinha hora que o inimigo vinha e eu já colocava o boneco ali achando que ele ia dar conta, né? Mas aí tem esse delay da animação dele pra chegar e começar a bater. E quando eu vi, o inimigo já saiu do range e já tá lá na casa do caralho. Então no final essa parada pode até ser da hora ali, ver o boneco chegando no mapa quando você coloca, mas pode ser um pouco ruim no quesito gameplay, eu diria. E um outro fator do porquê essa animação tá aí mais pra fazer dinheiro do que ser realmente uma boa ideia, é pelo simples motivo de já ter simplesmente 3 animações caras pra cacete na loja. Que um, aliás, já até esgotou, pra tu ter noção. E outros cara tentou apelar pros brasileiros colocando uma bandeira do Brasil e os caralho ali no canto. Mas eu não vou cair nessa tentação aí não, Fruit. Talvez eu caia na real. Talvez. Loja, aliás, que me decepcionou um pouco também, pelo fato de não entregar o que você espera pelo preço da parada. Como, por exemplo, o VIP, que não tem nada de vantajoso. Literalmente não vale a pena comprar VIP nesse jogo. Porque as vantagens são basicamente só de você dizer que você é VIP no jogo e ter um nome dourado no tab. Top Game Pass insana dos games. Mas mudando um pouco de assunto aqui, depois de fazer o Story Mode e evoluir 3 bonecos do meu time, que sim, eu botei All Star no Sukuna. E adivinhe, no dia que lançou, eu não sei o que tá acontecendo com a minha sorte recentemente, na moral. Uma coisa que eu quero citar a respeito da gameplay é essa mecânica de fusões de bonecos, que eu achei muito foda, cara. Basicamente é uma mecânica que você junta 2 bonecos ali e torna ele uma unity só. E ele realmente vira outra unity, com ataques e passivas diferentes das originais. Olha só que foda aí o Naruto com o Rasengan e o Sasuke com o Chidori atacando juntos. Insano. E teve até uma polêmica relacionada a essa mecânica do STD, porque antes de lançar o jogo, tinha vazado uma das fusões, que era a do Goku
Goku com o Vegeta, que basicamente era uma unit que tinha o Goku e o Vegeta, e os ataques são eles brigando e dando dano em volta com a briga deles. Só que eu acho que alguém ficou de olho nisso e sem querer adicionou basicamente essa mesma ideia no seu jogo. Bem suspeito, né? Vai fazer o que, né? Vamos dizer que eles se inspiraram bem nisso. Eu particularmente gostei da gameplay sim, cara. Tá bem maneirinho de jogar o jogo. E não venho nos comentários me crucificar por falar algumas paradas ruins do jogo, não. Porque eu falei coisas boas aí também. E levam essas paradas ruins que eu falei como críticas construtivas pro jogo. Porque eu tô curtindo sim, cara. Eu tô viciadão. E eu vejo bastante potencial nele, dele se tornar o novo rei dos Tower Defenses atuais. Uma coisa que ele era lá antigamente também, né? E ficar agora também como top 1 dos Tower Defenses aí do Roblox. E na real, em teoria, ele já tá, né? Mas é isso, rapaziada. Foi um vídeo mais dando uma falada sobre o jogo, sobre o que eu gostei e desgostei dele. Podem jogar que tá muito legal, eu recomendo. Se tu gostou do vídeo, cara, deixa um like aí. Se você gostou muito, se inscreve aí que eu dou umas opiniões boas aqui de vez em quando. Opa, só passando aqui no final do vídeo porque eu tô terminando de editar esse vídeo agora, literalmente 2h37 da manhã. E agora que eu esqueci que eu não anunciei o nome dos membros e anunciei o servidor do canal. Então muito obrigado pelo apoio Érito Rocha de Souza, Pelácia, GB, Xerox, Fave e o Matt. Pelo apoio que vocês estão me dando aqui virando membro, tá? Tamo junto. O último anúncio é falar sobre o meu servidor, né? Se você for vasculhar aí na descrição, talvez você ache um link pro meu servidor do Discord. E se você entrar lá, a gente pode interagir com o pessoal que tá lá já. Tá crescendo muito rápido a parada, então entra lá pra gente conversar um pouco. E é isso. Vejo vocês em uma próxima. Tchau!